Tarde a todos nessa tarde aqui com Café com o Apóstolo aqui. Eu estou aqui com o Wilson do... Wilson RH. Wilson RH. E eu gostaria que ele se apresentasse, não vou apresentar ele, eu gostaria que ele se apresentasse aqui nessa tarde com Café com o Apóstolo. Vamos estar entrevistando o Wilson, fazendo algumas perguntas para que você saiba qual é o trabalho de um vereador, o que é ser um vereador. Wilson, por favor. Boa tarde, Apóstolo. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Agradeço aí a todos aqueles que estão nos assistindo ou irão nos assistir aí quando o vídeo tiver sido disponibilizado nas redes sociais. É uma alegria estar aqui com você, viu, Apóstolo? Obrigado. É sempre importante a gente ter a oportunidade de explicar para que serve um vereador, o que a gente tem feito lá na Câmara, né? Isso é sempre muito importante. E estou aí, aberto à sua disposição para os questionamentos que você achar importante aí. Olha, eu quero falar, em primeiro lugar, que obrigado, Wilson, pela sua presença. E eu não conheço o Wilson de agora, de já, ou durante esses meses da política. A gente já tem uma amizade, já conheço ele há muito tempo, né? Trabalhei junto com o pai dele nas campanhas, né? E o pai dele ganhou algumas campanhas também, como também perdeu algumas campanhas que faz parte, né? Mas a gente esteve trabalhando junto, eu venho há muito tempo acompanhando o trabalho do Wilson, né? Acompanhando o trabalho do Wilson, e hoje ele está aqui. E a primeira pergunta... Você me permite só uma parte aí, Apóstolo, para a gente deixar... minha família já tem uma certa tradição aí na política, e essa aqui é a nossa 11ª campanha consecutiva no município de Itanhaém. Sim. Então meu pai disputou 7 e eu estou disputando a minha 4ª. Graças a Deus aí, meu pai teve 2 mandatos como vereador. Opa. Eu também já estou concluindo o meu 2º mandato, buscando aí um 3º. E é sempre uma satisfação quando a gente consegue manter essa sequência de amizade, né? Porque a fama que o político carrega, na maioria das vezes, é que quando ganha a eleição, passa a eleição, ele desaparece e some, né? Só aparece depois de 4 anos. E não seria possível, né, Apóstolo? Sim. Nós temos aí, manter uma amizade aí de Sim. mais de 20 anos, né? Mais de 5 campanhas que a gente tá aí na luta, e se a gente não tivesse feito um trabalho que fosse a contento, que representasse bem vocês, né? Então, isso aconteceu lá com meu pai, e graças a Deus a gente continua aí, o caso de amor por Itanhaém continua, né? Conhecemos a família do Moisés, ainda quando eles moravam lá no Coronel. Mas vamos lá, estou aí aberto aí para seus questionamentos e vamos lá. A primeira pergunta, como escolher um vereador? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, viu, Apóstolo? Porque as pessoas costumam normalmente reclamar do político, reclamar do serviço público e, na verdade, ela acaba não fazendo uma escolha correta. Ou, quando escolhe, acaba não acompanhando o trabalho do vereador. Então, do meu ponto de vista, a pessoa, para se habilitar, para colocar o nome dela nas urnas, para se candidatar a vereador, tem que ter preparo, né? Tem que ter conhecimento. Isso não significa, aqui que a gente está dizendo, que tem que ter formação formal. Mas a pessoa tem que ter o mínimo de noção de orçamento público, a pessoa tem que saber qual é o papel de um vereador, para que serve um vereador. E aí já aproveito aqui, não sei se seria uma pergunta sua aí, mas assim, o vereador, qual é o papel dele? O que é ser um vereador no caso, né? Exatamente. Para que serve o vereador? Ele é o representante do povo. Então, em primeira análise, legislar dentro do município, né? Ou seja, criar leis que sejam de âmbito municipal. Veja, mas aí, Apóstolo, tem uma situação bem delicada. As iniciativas do próprio legislativo, ele não pode interferir no orçamento municipal. Não, então o vereador não pode, isso é a Constituição que determina, ele não pode apresentar projetos de lei que impactem no orçamento do município, né? Então, assim, nessa parte legislativa, na parte legal, o vereador ele tem que estar muito atento para avaliar aquelas propostas, aquelas leis que vêm do Poder Executivo. E aí digo de forma especial as leis que tratam das questões orçamentárias. Você tem lá a lei orçamentária dos anos subsequentes, sempre são analisadas no ano antes, e a gente tem a obrigação, o vereador tem a obrigação de acompanhar e saber se a peça orçamentária proposta pelo prefeito está sendo cumprida. Principalmente porque nós temos aí exigências legais, né, constitucionais, que determinam, por exemplo, que 15% do orçamento seja destinado à saúde. O prefeito encaminhou na proposta orçamentária 15% que vai corresponder à saúde, né? Então é um papel do vereador verificar. E se ele destinou, onde ele vai aplicar isso, né? Então assim também tem que aplicar 25% na educação.
Então são duas áreas muito sensíveis e que a Câmara Municipal tem a obrigação de verificar e principalmente fiscalizar para ver se o prefeito cumpriu com aquilo que estava estabelecido na lei orçamentária. Então assim, apóstolo, para que a gente seja mais objetivo, eu às vezes até vejo, principalmente agora na época eleitoral, muitos candidatos aí se colocando como um grande salvador da pátria e que vai, se eu for eleito eu vou fazer isso, se eu for eleito eu vou fazer aquilo. Há limitações, tá? Na verdade, o vereador ele não é um prefeito. Ele não pode construir, ele não pode asfaltar. Isso, como que funciona isso? Eu quero que a minha rua seja asfaltada ou eu queria que desenvolvesse um projeto dentro do bairro. Aí eu levo para o vereador, o que é que ele faz? O vereador ele tem, além de fiscalizar o executivo, ele tem a premissa de assessorar o executivo, né? Você foi perfeito aí na sua colocação. Quem executa, o próprio nome diz, é o poder executivo, é o prefeito. Agora, nós podemos, através de indicações e de requerimentos, assessorar o poder executivo, assessorar o prefeito. Então, todas as vezes que chega uma demanda social até o nosso gabinete, que chega ao nosso conhecimento, o que a gente faz? A gente transforma isso numa propositura, seja ela uma indicação ou um requerimento, e nós encaminhamos lá para o Poder Executivo. E aí, a pavimentação de uma rua, se eventualmente aquela rua for pavimentada, é óbvio que houve um trabalho nosso político. Mas, voltando ao que você bem colocou, quem executa é o prefeito, é o Poder Executivo. Certo. Né? Então, nessa parte, nossa atuação é no sentido de assessorar. Né? Certo. E vamos deixar aqui claro que o requerimento, ele é feito, questionamentos são feitos. Então, o Poder Executivo tem a obrigação e um prazo, inclusive, para dar uma resposta para a Câmara Municipal. E a indicação, não, ele encaminha para lá uma sugestão. Tá. Você falou uma palavra aí que talvez as pessoas que vão estar participando, assistindo, compartilhando, o que é um requerimento? E para que serve um requerimento? A propositura requerimento, ela serve para você fazer uma indagação, um questionamento. Então, por exemplo, eu quero saber do Poder Executivo qual é a solução que ele dará para os problemas que você me trouxe, por exemplo, da unidade básica do Gaivota. Vamos supor, eu tenho 25 projetos, realmente eu tenho 25 projetos mesmo. Eu tenho 25 projetos que ainda não revelei para ninguém, né? A primeira pessoa a ver hoje esses projetos foi você. E um desse é de uma comissão de bairro, não para atuar dentro das associações, mas para atuar em um bairro e se juntar uma vez por mês e ver as dificuldades do bairro, tá? As dificuldades do bairro, que o bairro precisa, o que está acontecendo dentro do bairro, vamos supor, dentro do bairro do Gaivota. E eu pego essa situação aqui junto com os moradores do bairro e levo até você. Aí como que você faz? A sociedade civil organizada, o apóstolo, é muito importante mesmo. E aí, uma iniciativa como essa, já posso aqui deixar aqui registrado e gravado que contará sempre com o meu apoio. Porque é justamente dessa forma que eu serei um bom representante. E se você tem a sociedade civil organizada, como você está falando, seja lá numa associação, seja lá a denominação que for, mas a população, a comunidade local organizada e trazendo as demandas, a gente vai encaminhar para o órgão competente e isso vai fazer com que você tenha a sua demanda atendida, ou pelo menos levada ao órgão competente, e principalmente vai fazer com que eu cumpra o meu principal papel, que é ser o representante do povo na Câmara Municipal. Certo. Entendeu? Então, assim, já deixo publicamente aqui registrado que você levando a efeito essa comissão, vamos agendar, vamos combinar e a gente juntos nós teremos aí muito mais força para brigar pelas melhorias, não só da sua rua, do seu bairro, mas da nossa cidade. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta muito importante. O que é que nesse mandato, agora, se você entrar, quais são os seus projetos para o povo, para o bairro, para a cidade? Excelente pergunta também, apóstolo. A gente tem a oportunidade, com perguntas como essa, da gente, mais uma vez, deixar muito claro qual que é o papel do vereador. Né? Então, assim, os nossos projetos, como eu disse, eles não podem interferir diretamente lá no orçamento municipal. Agora, qual é o grande desafio que eu tenho no meu mandato? Buscar o desenvolvimento econômico e social. Que essa é uma outra pergunta, que você já tocou. Qual é o seu maior desafio, né, nesse mandato, que passou, né, que você não alcançou? Porque tem muitas coisas que a gente, no decorrer do nosso trabalho, a gente
tenta fazer, mas ele não alcança. Então, poxa, eu tentei alcançar algo, mas não consegui. Apóstolo, as demandas sociais, do meu ponto de vista, elas nunca serão esgotadas. Sempre que a gente tiver um objetivo alcançado, imediatamente nascerá um outro desafio a partir daquele momento, né? Agora, para mim, o que falta, o que a gente precisa avançar e muito ainda na nossa cidade, é justamente a questão do desenvolvimento econômico e social. Por quê? Se a gente não tiver emprego, se a gente não tiver renda, a gente não movimenta a economia. E a gente tem uma preocupação grande, né? Esses 2 mandatos que eu estou na Câmara, a gente tem buscado e ainda não conseguiu levar a efeito uma modernização efetiva, principalmente nas leis urbanas. Elas precisam ser modernizadas. A gente precisa fazer com que Itanhaém cumpra com a sua principal vocação. No meu ponto de vista, essas vocações elas estão direcionadas principalmente com o turismo, o veranismo e a construção civil, né? Então, como é que a gente potencializa essas grandes situações que a gente tem aí na cidade? Como é que eu estimulo a construção civil? Como é que eu estimulo o turismo? Como é que eu estimulo o veranismo? A gente tem que modernizar as nossas leis, né? E aí isso inclui a lei de verticalização, que é um assunto polêmico, delicado, mas que a gente tem que tratar de alguma forma. A gente precisa discutir e modernizar a lei de uso e ocupação do solo, e a gente precisa rediscutir o zoneamento urbano da nossa cidade. Então essas leis elas são muito importantes, elas chegaram a ser, inclusive nós apresentamos vários requerimentos questionando o Executivo com relação à iniciativa, porque é a iniciativa do Executivo, né? Mas a gente entende que se fizermos isso, Itanhaém vai atrair grandes investimentos, e aí é natural que você gere emprego e renda para a nossa cidade. Então, para mim te responder com uma frase, a minha luta sempre foi por desenvolvimento social e econômico, ou seja, geração de emprego e renda, para que a gente possa atender às demandas da nossa população. Você conseguiu aprovar alguma lei que venha beneficiar as pessoas que votarem em você, as pessoas da cidade, que venham beneficiar o povo? Sim, mesmo com toda essa limitação que eu já coloquei para você, apóstolo, a gente sempre tem que fazer. A única observação que eu faço é que, embora seja muito grato a pessoas como o apóstolo que confiam no nosso trabalho e acabam dando o seu voto de credibilidade à minha pessoa, as nossas leis, as nossas ações, elas não são voltadas exclusivamente para esse grupo. A partir do momento que você é eleito para ser vereador da cidade como um todo, né? Eu sou representante da população de Itanhaém. Tá? Não de um lugar, não de um bairro. É óbvio que você acaba tendo uma proximidade num bairro A, ou B, ou C, mas eu não mais fazer mais em algum do que no outro. Mas eu não sou. Depende da demanda, né? Exatamente, eu não sou vereador exclusivo de um bairro ou de um grupo específico. Nós somos vereadores de todos. E aí, assim, nós tivemos alguns projetos de leis, inclusive alguns deles são vetados, sabe? Por conta do vício da iniciativa. O que é o vetado que você fala? O que é o vetado? A gente faz, ele é aprovado na Câmara, mas aí o Executivo, por entender que aquela iniciativa não competia à Câmara Municipal, ele veta, ou seja, ele não vira lei, né? Então a gente tem algumas situações dessa. E eu acho que aí não vale a pena a gente entrar no método. Mas para citar uma das leis, e depois eu peço aí que vocês acompanhem lá no nosso site, que tem tudo que a gente fez durante esses 7 anos e 9 meses de mandatos, mas eu queria destacar aqui um projeto de lei, 2 que são importantes, né? Hoje, o aposentado tem aqui um desconto de 50% no seu IPTU. E a gente sabe a dificuldade financeira que há na cidade, e aí o aposentado tem lá o desconto de 50%. Só que quando ele tem débitos anteriores, ainda que esses débitos estejam parcelados, a prefeitura não aceita que ele renove e continue tendo esse desconto. Isso que acontece, ele perdendo desconto, aquilo que já estava difícil fica mais complicado ainda, porque ele não tem como se ele não conseguia pagar 50%, imagine 100%. Sim. E aí a dívida dele cresce. Então nós propusemos uma lei municipal que, desde que esse débito anterior esteja parcelado, o aposentado pode requerer e continua tendo o desconto dele de 50%. Um outro projeto de lei bem interessante, e só para falar dos 2 últimos desse ano aqui, nós apresentamos também um desconto
para todas as pessoas que são portadoras de doenças crônicas. É óbvio que isso tem que ser comprovado através de laudo médico, está em todo um requisito processo, legal. Né? Mas a gente entende que essas pessoas que fazem esse tratamento de doenças crônicas, eles já têm uma dificuldade financeira grande, né? Sim. Então a gente entende que um desconto de 50% para eles também é significativo, porque colabora não só no tratamento, mas principalmente na compra de medicamentos. Sim. Então, aqueles que quiserem saber mais detalhes dos nossos projetos de lei, das indicações que nós apresentamos, dos requerimentos, que, diga de passagem, são mais de 2.000 nesses 7 anos e 9 meses de mandato, consultem lá no nosso site, wilsonrh.com.br. Né? Então, lá tem todas as matérias de forma detalhada e a gente pode ser consultadas lá e ter acesso a isso lá, tá bom? É isso aí, as perguntas são essas, né? Você quer agradecer o pessoal? Sim, aí? Claro. Um agradecimento. Mais uma vez aí agradecer a oportunidade de estar aqui no Café com o Apóstolo. Parabéns pela iniciativa, acho que esse é um espaço importante. Sim. E já, além dessa situação que você colocou aí seja associação ou da sociedade civil organizada, depois das eleições e fora do período eleitoral, me convide também, certo. Participarei com muita alegria aqui, porque esse é um momento muito importante. E você que está nos assistindo aí, uma das primeiras perguntas do apóstolo foi o que você faz para escolher um bom vereador. Eu sugiro a você que compare, né? Principalmente aquele que, como eu, já tem 2 mandatos de vereador. Compare o que é que a gente fez, o que a gente realizou, veja o perfil, a formação e principalmente a vida pregressa dessas pessoas, né? Nós estamos aí, eu estou desde 99 na vida pública e graças a Deus, Moisés, eu tenho a alegria de continuar dizendo que eu sou ficha limpa. Então, pesquisem, comparem e aí façam a escolha consciente. A votação, as eleições municipais, elas são muito importantes e às vezes as pessoas acabam não valorizando isso. Nós estamos aí a menos de 25 dias das eleições e 50% da população não sabe quem vai votar para vereador. E é uma eleição muito importante e que muda, sim, o rumo da vida das pessoas. Então, avalie com cuidado e eu estou à disposição também. Amém. Muito obrigado nessa tarde aí, agradeço a todos que vão estar participando dessa live, né? Eu agradeço a todos, agradeço ao Wilson pela sua presença. Nessa tarde, mais uma vez, eu digo que Deus abençoe a cada um, que possa dar um voto de confiança para o Wilson aqui, do Wilson RH. O RH. E aí, já que ele me permitiu, o Wilson RH, vereador, número 1510100. Que Deus venha abençoar a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Amém. Cristo possa estar abençoando a cada um que vai estar ouvindo e compartilhando essa live no nome de Jesus. Uma boa tarde. Muito obrigado.